Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que é um atraído pela Palavra de Deus, está fazendo com a gente essa experiência cotidiana da Palavra. Espero que esteja sendo frutuoso para você, que Deus esteja te ajudando a reconhecê-lo mais, que Deus esteja te ajudando pela Palavra a ganhar sentido nas coisas de Deus, que Deus esteja conduzindo verdadeiramente sua vida na vontade e no caminho que é dele. Bem, hoje, nesse sábado, nós vamos ver que hoje a gente vai ler a carta de São Judas, né? De Judas Tadeu, né? Não de Judas. Muitas pessoas às vezes ficam, mas a carta de Judas Tadeu, porque tinham dois Judas no grupo dos apóstolos, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, o traidor, Judas Tadeu, o outro discípulo. Então, nós vamos ver que São Judas vai exortar: edifiquem a si mesmo, então, ou seja, edifiquem a vocês mesmos, um cuidado pessoal, vai chamar atenção para a necessidade de um cuidado pessoal que a gente precisa ter. Edifiquem-se a si mesmos sobre o fundamento da fé, ou seja, considerem importante para o vosso crescimento, considerem importante para que você cresça, amadureça, a fé. O que é a fé? É a confiança, é o acreditar em Deus. Acreditar em Deus ainda que você não veja um caminho, acreditar em Deus ainda que você não veja uma solução, mas é acreditar que Deus pode fazer, é acreditar que Deus é contigo, é acreditar que Deus te ama e vai te conceder da maneira dele no tempo dele. Isso é fé. É acreditar naquilo que eu ainda não vejo, é acreditar naquilo que parece impossível, é acreditar naquilo que não parece ter solução. Então ele vai pedir para a gente ter fé, mas também não deixar de orar no Espírito, né? Nós vemos que um fruto do Espírito, os discípulos estavam reunidos em oração, mas o fruto do Espírito é essa oração exultante, é essa oração que transborda, é essa oração que faz sair de si mesmo. Então, a fé e a oração são importantíssimas para a nossa edificação pessoal, para o nosso crescimento em santidade, para o nosso amadurecimento. Se eu não confio em Deus que Ele pode fazer e não rezo, eu não progrido espiritualmente. Então, para eu progredir espiritualmente, para eu crescer espiritualmente, eu preciso de fé e oração. Só isso. E aí ele vai dizer também que nós precisamos nos manter firmes no amor, reconhecer o amor de Deus, reconhecer ser amado por Deus, reconhecer que Deus me ama, e nesse processo, reconhecendo que Deus me ama e que eu sou amado por Deus, eu também vou ajudar outros a experimentar esse amor. Porque o amor de Deus é um amor que me alcança e me convida e me impulsiona a alcançar ou ajudar, pelo menos, outras pessoas, a direcionar outras pessoas à experiência com o amor de Deus. Isso também é amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus também é se sentir amado por Ele. E amar ao próximo é ajudar outra pessoa. Uma pessoa que está com dúvida, uma pessoa que está com crise de fé, uma pessoa que está desanimada, uma pessoa que está pensando em desistir. Quando eu vou ao encontro dela e oriento, ajudo, formo, educo, converso, eu estou ajudando aquela pessoa a fazer essa experiência de fé, a fazer essa experiência de reconhecer-se também amada por Deus. Mas eu primeiro me reconheço amado por Deus para levar esse amor para outras pessoas, para poder pregar e anunciar também com a minha vida, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso, né? Mas vamos ver também que depois que Jesus fez o evento lá no templo, que ele virou as mesas e tudo aquilo, ele irritou bastante os sacerdotes e os escribas. Mas ele ainda assim vai voltar no templo e eles não vão fazer nada contra ele. Eles vão... Porque apesar de Jesus ter feito tudo aquele que procola no templo, eles sabiam que errado ele não estava. Então, eles vão tentar pegar ele em alguma coisa. E aí vão começar a fazer perguntas para ele, para tentar ver se ele cai em alguma armadilha, para tentar ver se pegam ele numa blasfêmia, para tentar ver se sai alguma coisa que eles possam usar. Porque o fato dele ter virado as mesas e dito que a casa de Deus é uma casa de oração e eles estavam fazendo um covil de ladrões,
não era mentira. Aquilo tudo estava em desacordo com a lei. Então, eles não tinham argumentos. Claro que eles ficaram revoltados com isso, mas ainda assim não era um argumento. Então, é por isso que eles vão chegar de mansinho, tentando ver se pegam Jesus numa mentira, numa blasfêmia. E aqui a gente vai ver o elemento importante de que quem quer fazer o mal sempre vai tentar arrumar uma brecha, encontrar uma brecha no meio de nós. A gente precisa tomar muito cuidado, porque existem sim no meio de nós pessoas que ficam procurando só uma brecha para nos derrubar. Pessoas que estão procurando só uma falha para falar mal de nós. Então, por isso, a gente tem que buscar ser reto todo o tempo. A gente não pode se dar ao luxo de se permitir outras coisas que não são de Deus. Porque tem gente que está esperando só uma brecha para nos derrubar, só uma brecha para nos acusar, só uma brecha para nos desmerecer. Então, por isso, a gente precisa sempre buscar o caminho de perfeição e viver na retidão. Aí nós vamos ver que Jesus é muito esperto, porque eles vão perguntar, com que autoridade você faz isso? Aí Jesus vai dizer, olha, eu só vou responder se vocês me responderem primeiro uma pergunta. João era conhecido por todo mundo, né? João era famosíssimo, batizou muita gente, todo mundo falava dele, e por ter morrido da maneira que morreu também muita gente conheceu a história dele. Então, ele vai falar, ele vinha do céu ou dos homens? E eles vão se ver numa contradição. Porque se eles dizem que vinha do céu, por que mataram? Se disser que era dos homens, e todo mundo que ele batizou, que seguia, então podia gerar uma revolta no meio do povo contra eles. Então o que eles preferiram fazer? Não, a gente não vai responder. E aí Jesus vai, tá, então eu também não vou responder. Isso é muito interessante, porque Jesus ele não entra na briga. Ele joga para eles. Ele percebe que aquilo é uma armadilha, porque Jesus era cheio do Espírito Santo, então ele tinha o discernimento dos espíritos. Percebia que aquilo... O dom do discernimento nos espíritos é discernir quando algo é de Deus ou é dos homens, ou às vezes do demônio. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, com o discernimento dos espíritos, ele percebe que aquilo não era de Deus, aquilo era uma armadilha. Então, diante daquela armadilha, ele devolve para eles, olha, se vocês me responderem, eu respondo. Como ele sabia que eles não iam responder porque não queriam se comprometer, ele também não respondeu. E acabou que ficou elas por elas. Então, assim, a gente não precisa ficar se metendo em brigas, em confusões. A gente só precisa, com o discernimento dos espíritos, entender que aquilo não é de Deus, não é uma briga para mim, então eu não vou entrar nela. A gente precisa usar as armas que o Senhor nos concedeu, usar as ferramentas que o Senhor nos deu. Então, existem brigas que não são para nós. A gente não tem que entrar, a gente não tem que se meter. A gente só tem que pedir ao Espírito que nos dê discernimento. E entendendo que aquilo não é de Deus, deixa passar. Ou, no máximo, devolve a pessoa para ela. Olha, mas e essa situação aqui? E isso que é tão igual? Levar a outra pessoa, ao invés de brigar, levar a outra pessoa a refletir. Às vezes isso é importante também. Levar o outro a refletir. Mas tem gente também que não está a fim de refletir. Então, ganhamos pelo silêncio também. Nos silenciemos e deixamos que a verdade se imponha por ela mesma, porque a verdade também tem essa característica de se impor por ela mesma. Às vezes somos acusados de coisas que não são verdadeiras, mas a verdade no final sempre se impõe. Deus é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.